Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Opinião Minas. No programa de hoje vamos viajar pelo universo de uma tecnologia que avança. Você de casa já ouviu falar em nanotecnologia? Nanomateriais? Eles são compostos por estruturas que possuem dimensões da ordem de 1 a 100 nanômetros. Eu sei que você entendeu pouca coisa, né? Um nanômetro é equivalente a 1 bilionésimo de metro. E é nessa escala extremamente pequena que os materiais passam a apresentar propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes daquelas observadas em tamanhos maiores. Isso são os nanomateriais, que têm permitido, por exemplo, o desenvolvimento de produtos mais leves, resistentes e eficientes. Nos setores automobilístico e aeroespacial, outras importantes conquistas, os chamados nanocompósitos, aumentam a resistência mecânica dos materiais sem aumentar o peso deles, contribuindo de maneira definitiva para a economia de combustível e a redução de emissões de gases tóxicos na nossa atmosfera. No campo da eletrônica, componentes em escala nanométrica possibilitam dispositivos menores e tem muitas outras aplicações no setor automotivo, na mineração, no petróleo e gás, no vestuário, na computação quântica, na agricultura. E fique atento, até na ecologia, com a redução de carbono. Na alimentação também tem. E em muitos outros ambientes do nosso dia a dia. O quê? Você não sabia disso? Tudo bem, esse é o motivo para recebermos no estúdio do programa a doutora em Química e coordenadora da unidade Embrapi Cetenano da UFMG, Glaura Goulart Silva. E na companhia dela, convite para você. Embarquemos juntos rumo ao conhecimento deste universo chamado de nanotecnologia. O Opinião Minas já está no ar. Mais uma vez, estamos juntos em mais um programa Opinião Minas, na tarde de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua companhia de sempre, o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre de 1 a 1h30 da tarde, com reapresentação sempre às 8h30 da noite. Como eu disse, então, a gente está recebendo então a doutora em Química, que é também coordenadora da unidade Embrapi Cetenano da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Glaura Goulart Silva, e participa comigo na edição do programa o colunista convidado, gestor estratégico, o nosso querido Marcelo Dias. Marcelo, doutora Glaura, sejam bem-vindos ao Opinião Minas de hoje. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Além das muitas aplicações, doutora Glaura, já apresentadas na abertura do programa, os nanomateriais estão presentes em produtos de higiene e beleza, nas vacinas, no tratamento de água e outros efluentes e até em exames para identificação de doenças e toxinas. É isso? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no programa com você, Jaque. Sim, nanotecnologia e nanomateriais hoje estão presentes de forma transversal em inúmeros campos, em inúmeras aplicações da área de saúde, na área de médico, biomédica, mas também na área da indústria de base, né? A indústria de óleo e gás, a indústria mineradora, a indústria siderúrgica. É uma tecnologia que a gente pode considerar transversal e transformadora de processos e produtos. Além disso, ela está presente em baterias, em sensores. Então, é um campo com uma capacidade enorme de impactar a vida na sociedade atual. Marcelo, a nanotecnologia vem permitindo a criação de materiais, ela já falou aqui, dispositivos com propriedades novas e extraordinárias. Por exemplo, aplicações vastas na medicina, diagnóstico e entrega de fármacos. Na eletrônica, chips mais rápidos, esses chips eletrônicos que a gente conhece. Nos cosméticos, você que é aí um amante dos cosméticos, da beleza, que é uma das indústrias que mais cresce no mundo inteiro, né? Revolucionando diversas indústrias e enfrentando aí desafios globais até então que não eram resolvidos. Interessante que a nanotecnologia vem com um poder de transformação maravilhoso. Prazer tê-lo de novo ao programa. Prazer estar aqui. Obrigado novamente pelo convite. A nanotecnologia, às vezes o nome é um pouco sofisticado demais, aparenta ser uma tecnologia muito distante, né, da sociedade, mas na verdade já faz prática, né, já faz parte dessa prática da nossa sociedade. Se a gente for pensar o que é um item nanotecnológico, né? O nano, se a gente for pegar uma comparação, a doutora vai poder explicar para a gente aqui melhor, pegar um fio de cabelo bem fininho, partir ele em 1000 pedaços, 1000 partes. Uma parte dessa provavelmente é mais próxima do nano, não quer dizer que é, né?
Então a gente entende que isso está nos polímeros de materiais plásticos, nos polímeros de outros materiais, como é que isso altera, né, a tecnologia de ordem prática. Então, doutora, sobre esse tema, eu consigo, por exemplo, através de uma alteração nanotecnológica, alterar uma borracha, um item plástico para ser mais resistente, por exemplo, que um aço? Bem, mais resistente do ponto de vista de resistência à tração, né, alguns aspectos específicos com acréscimos de nanomateriais dentro do aço, é um desafio muito grande. Mas a gente pode incrementar um conjunto de propriedades que envolvam resistência à tração, mas também flexibilidade. Então, a nanotecnologia pode trazer mais resiliência, mais durabilidade, mais proteção à corrosão, por exemplo, para o aço. Então, é algo que a gente tem que desenvolver customizado, caso a caso, para ganhos importantes de propriedades. Então, eu creio que estamos falando aí de nanomateriais diversos, né? A gente tem toda a tabela periódica em termos de nanomateriais que a gente pode considerar. Então, se a gente estiver falando de um nanomaterial metálico, um nióbio ou um outro metal, ou se a gente estiver falando de mudar estruturas de aços a partir de nanos de carbono, então, realmente, nós podemos impactar muito positivamente os usos diversos dos aços. E é interessante quando a gente fala disso, porque eu vou trazer a conversa agora para um aspecto interessante, de valorizar a nossa própria cultura, né? Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das maiores universidades do Brasil, já ganhou N prêmios por conta disso, do reconhecimento do trabalho que é feito. Aliás, a gente honra aqui em nome da senhora, né, como professora e como doutora também, a gente honra cada um dos profissionais da educação, que a gente tem muito respeito e sabe o tanto que esses profissionais, sobretudo os que trabalham também no setor de pesquisa, se esmeram, se dedicam. Por exemplo, a senhora estava falando para a gente, tem 30 anos nesse trabalho de pesquisa, né? Quer dizer, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do CETENANO da UFMG, né? Qual que é a estrutura dela, o que é desenvolvido em termos de pesquisa para que quem está em casa entenda de onde surgiu esse trabalho dos nanomateriais e o que a UFMG tem a ver com isso. Tem, inclusive, parcerias com o Estado. Sim. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno da UFMG, ele é uma iniciativa que está localizada no Parque Tecnológico, no BHTEC. O CETENANO foi criado por um conjunto de pesquisadores que começaram a trabalhar há 15 anos atrás. Então, é uma iniciativa, assim, de fato, dos grupos de pesquisa, né? Uma iniciativa que precisamos avançar na nossa missão de trazer nanotecnologia dos laboratórios, da ciência fundamental, para as aplicações e para impactar a sociedade brasileira, mineira, internacional. A UFMG é um ambiente privilegiado, né? Uma universidade quase centenária e uma universidade com grupos de pesquisa extremamente bem consolidados, né, no país e no mundo, né, fazendo pesquisa em inúmeras áreas, né, de fronteira com muita qualidade, formando pessoas intensamente, né, em inúmeras áreas. E a gente, então, estava num berço privilegiado, porque a área de nanomateriais, especialmente de carbono, na pesquisa na UFMG, ela se beneficia de mais de década de pesquisadores fazendo impactos científicos, artigos, colaborações internacionais de altíssimo nível. E aí essas iniciativas, coordenadas lá pelos grupos da UFMG, geraram, num dado momento, demandas industriais. Então, o grupo, há 15 anos atrás, reunido, falou, vamos desenvolver um modelo para ser algo além dos grupos universitários, que é um centro de tecnologia, que é para trabalhar diretamente com a demanda de empresas, com a demanda de parceiros, para que produtos atinjam o mercado. E eu acho interessante quando a gente fala dessa questão dos pesquisadores, e aí você que está em casa, que está nos acompanhando aqui no Opinião Minas, época da pandemia, né? Os pesquisadores foram essenciais na descoberta de uma vacina, alguma coisa, e esses profissionais ficaram em evidência naquela época, eu me lembro bem, assim, o quanto eles ganharam dimensão, ou seja, o quanto a gente precisa valorizar, investir nesses profissionais, Marcelo, e dar a eles, de fato, a legitimidade para que eles possam desenvolver trabalhos que redundam e que refletem no bem-estar da sociedade de todos os municípios. Excelente. E a gente tem que reconhecer, nós temos um centro de excelência aqui, né, próximo da gente, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, referência nesses estudos, nessas pesquisas. E até queria aproveitar e conhecer, né, saber um pouquinho da doutora Laura,
sobre o avanço, né, da nanotecnologia atualmente. É ainda um universo muito a ser explorado. Nós já alcançamos patamares importantes, patamares internacionais, né? Hoje, com o advento da inteligência artificial, como é que essas duas tecnologias têm convergido, né? Dado que eu poderia dizer que a inteligência artificial está para os dados, assim como a nanotecnologia está para os materiais, seria correto essa analogia, entender esse avanço, né? A tecnologia disruptiva que a nanotecnologia propicia a gente ter também. É uma pergunta muito interessante, porque a inteligência artificial hoje tem sido extremamente comentado, né? Sim. E eu gosto de pontuar o fator que é, para a inteligência artificial realmente contribuir com qualidade, por exemplo, em processos industriais, é preciso dados de qualidade, como você mencionou. E dados coletados lá no chão da fábrica, nos processos, eles são dados típicos de temperatura, pressão, concentração de reagentes, né, qualidade de alguns produtos. Para obter esses dados é preciso de sensores. E essa é uma área muito forte no nosso centro de tecnologia. O professor Rodrigo Gribel Lacerda, que é o coordenador do CT Nano hoje, ele é o líder de uma atividade dentro do nosso centro que é o desenvolvimento de nanosensores. Então, para melhoria do aproveitamento da inteligência artificial para a área industrial e também para a área de cidades sustentáveis, inúmeros outros ambientes, né, hospitais, a gente precisa de dados de altíssima qualidade e só se melhoram os sensores com tecnologia em materiais e também em conexões, em processos físicos, com esses desenvolvimentos na área de nanosensores. Eu trabalhei em duas indústrias, né? Uma indústria química, em uma fábrica de detergente em pó, e tinha nanotecnologia. Trabalhei também numa outra fábrica, aqui em Belo Horizonte, em que ela faz máquinas de lavar roupa e que tinha a nanotecnologia, né? Para quem está em casa entender, doutora, assim, como é que a nanotecnologia, a gente falou de algumas aplicações, assim, o que ela produz, assim, de melhor? Ela faz os materiais se tornarem mais baratos, de melhor resistência? Qual que, na prática, para quem está consumindo um produto que tem a nanotecnologia, ele está comprando algo melhor que o tradicional? É esse o objetivo, né? A gente fazer melhoria de desempenho. Quando você incrementa um produto com nanotecnologia ou desenvolve um produto inovador, né, uma inovação disruptiva com um produto que envolve nanotecnologia, os objetivos costumam ser vários, né? Então, no sentido de ganhar desempenho, mas também controlar o preço. Né, controlar custo, para a adoção acontecer. Né? Então, na área que você falou, por exemplo, da linha branca, né, de aplicação de nanopartículas de prata em máquinas de lavar, em geladeiras, esse ganho, né, foi muito na direção também de melhorar a atividade antifúngica, antibactéria, antiviral, que é uma necessidade premente. Vimos aí o Covid, por exemplo. Né? Então, nanopartículas nessa direção podem trazer ganhos de desempenho que o impacto no custo é algo a ser trabalhado, mas o que você está demandando, por exemplo, uma atividade antiviral, ganhou propriedades de um patamar que é o que a sociedade está buscando e precisando. Ou seja, então, a gente está falando de um custo-benefício, é isso? Exato, uma relação custo, quer dizer, o custo da incremento da nanotecnologia, ele é pautado pela propriedade, pelo desempenho que ele entrega. Então, na área, por exemplo, de nanomateriais de carbono, que é a principal atividade até hoje do nosso centro de tecnologia, né? Então a gente fala de nanotubos de carbono, a gente fala do grafeno, a gente fala do nanografite. Esses nanomateriais de carbono, eles podem trazer condutividade, podem trazer ganhos de resistência, de propriedades mecânicas diversas. Eles podem nos fazer utilizar, por exemplo, peças poliméricas com menor massa. Então, diminuir a espessura de algumas peças ou ganhar em tempo de vida daquela peça, em que ela tenha mais resistência ao rasgo, mais resistência
as intempéries, né, atmosféricas. Então, todos esses é um conjunto, é uma matriz de ganhos que tem que ser avaliada na introdução da nanotecnologia em cada setor. Sem dúvida nenhuma. Para você que está ligando aí o seu televisor, que já está conosco, a gente está falando sobre nanotecnologia. A gente está recebendo aqui a doutora em Química e coordenadora da unidade Embrapi CETENANO da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Glaura Goulart Silva. Ela está aqui nos honrando com a presença dela e participa também o nosso gestor estratégico, Marcelo Dias, e a gente está então falando sobre a importância dos nanomateriais e da implicação deles no uso diário, na rotina do dia a dia, seja na indústria, no comércio, e que impactos isso traz para você, cidadão comum. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai esclarecer um pouco mais o que são nanômetros, algo um pouco diferente assim, mas a gente vai introduzir isso para você, eu prometo. Até já! Já estamos de volta com o programa Opinião Minas, exibido todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre de segunda a sexta-feira, de 1 a 1h30 da tarde, com reapresentação às 8h30 da noite. No programa de hoje, a gente está tendo uma aula de química, aquela aula de química, sabe? Aquela aula que você de casa muitas vezes faltou. A gente está aprendendo um pouco hoje sobre nanomateriais. Já ouviu falar? Não? E a gente está vendo a aplicação prática dessa tecnologia e para isso a gente está recebendo aqui a doutora Glaura Goulart Silva. Ela é doutora em Química e também coordenadora da unidade Embrapi, daqui a pouquinho você vai falar que unidade é essa, Embrapi, CETENANO da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e a gente está recebendo também o gestor estratégico, Marcelo Dias, que está me ajudando aqui como colunista nesse bate-papo para a gente tentar traduzir alguns termos. Doutora, no intervalo aqui nos bastidores a gente falou dos desodorantes, a gente falou aqui sobre a questão dos, você que é vaidoso, né, que gosta de passar, como é que chama? Os cosméticos, isso, né? Tanto para mulheres quanto para homens. Os homens estão se tornando mais vaidosos, né, Marcelo? Assim, eu tenho certeza. Na hora de usar um desodorante, por exemplo, que ele tem nanotecnologia, então quer dizer que ele ganha com isso? Ele ganha com isso, ele pode ganhar no sentido de, por exemplo, os protetores solares, que são tão importantes na atualidade, né? Com nanopartículas de dióxido de titânio ou dióxido de zinco, por exemplo, eles podem ser muito mais eficientes, né? E no campo do cosmético relacionado à beleza, né, existem grandes desenvolvimentos para trabalhar, controlar o envelhecimento, né, da pele. Então, é uma área extremamente ativa em termos de nanotecnologia. Você sabia disso, Marcelo? Eu fui na farmácia outro dia, Jacques, eu vi lá um desodorante com íons de prata. Confesso que eu não sabia o que era, mas eu fui pesquisar um pouquinho e entendi que tem muita nanotecnologia nisso aí, né? Funções bactericidas, funções de proteção, enfim. Tem muita coisa nessas que a gente está usando no dia a dia, a gente nem sabe que tem nanotecnologia, né, aplicada. Uma coisa interessante, até estava lendo uma notícia, se não me engano, um grupo de cientistas franceses que desenvolveram, através de nanotecnologia, desse desenvolvimento, microtecnologia capaz de, por exemplo, é um robozinho que você insere ele no seu corpo, ele vai lá dentro do seu rim para poder quebrar ali quimicamente aquele cálculo renal. Provavelmente sem o avanço da nanotecnologia seria impossível, né, com materiais atuais, a gente poder desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Medicina, por exemplo, na área da medicina, por exemplo, a aplicação da nanotecnologia é decisiva. É decisivo. Nós temos aí os setores, né, de próteses, né, que são extremamente impactados aí por novos tipos de materiais, os que eles chamam scaffolds, né, para controlar o crescimento celular a partir de estruturas nanométricas. E a gente pode listar, inclusive, os equipamentos biomédicos sendo muito beneficiados, né, com desenvolvimentos nanotecnológicos. Aquela questão, né, a microtecnologia, que era baseada no 10 a menos 6 do metro, que desenvolveu toda a computação, a robótica que nós trabalhamos hoje já está na escala do nanotecnológico, né? Os transistores, etc., já com estruturas na escala do 12 nanômetros ou menor. Marcelo, e é interessante você ser gestor estratégico. Para as indústrias, sejam elas grandes ou pequenas, adotar essa modalidade de nanomateriais é extremamente interessante.
ela vai proporcionar redução de custos, uma melhoria na produção, enfim, ela tem N ganhos. É um baita diferencial competitivo, né? Em geração de eficiência, em geração de resultados, em qualidade técnica, em precisão técnica principalmente. Então, penso que a iniciativa privada, as indústrias, as grandes indústrias principalmente, estão usando já bastante dessa tecnologia, né? Mas o mercado de forma geral, né? Acho que a sociedade como um todo ganha com essa nova tecnologia. Né? A gente está aqui só, de certa forma, traduzindo, né, em palavras mais simples para as pessoas entenderem. Por exemplo, nos bastidores, a senhora falou para mim, um nanômetro, por exemplo, é nanômetro, é isso que eu falei? Nanômetro, ele é menor ainda que o átomo, ou o átomo é menor que ele? Não, o átomo é da escala de Angstrom, o átomo é menor, um conjunto de átomos, né, mas um número relativamente pequeno de átomos que formam as nanopartículas e que, portanto, tem esses blocos construtores da nanotecnologia, a partir de um conjunto de átomos. Olha só para você ver, para a gente entender a dimensão e a complexidade de um trabalho como esse, feito por profissionais, por especialistas, por gente que está estudando, se dedicando. Por isso é que eu valorizo a pesquisa. O Brasil precisa valorizar cada vez mais a pesquisa, o Estado valoriza muito. Aliás, a senhora estava falando que esse trabalho feito na UFMG, ele é um trabalho feito inclusive com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que tem muitos outros parceiros, a FAPEMIG, enfim. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Sim, é uma iniciativa construída a muitas mãos, né? O CT-Nano é um centro de tecnologia que atende às indústrias, mas que é fortemente apoiado pelo governo do estado, né, pela sede, através da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia. E também nessa correlação a gente tem acesso a editais, a gente concorre em editais da FAPEMIG para as possibilidades de apoio aos nossos trabalhos. Por exemplo, a gente é hoje uma unidade da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria. E a FAPEMIG recentemente abriu um edital para fortalecimento das unidades Embrapi de Minas Gerais, com o apoio do governo do estado. E são as 13 unidades Embrapi em Minas Gerais, de vários setores, né, setores de agro, setores de tecnologia da informação, mas nossa unidade, que é na área de materiais avançados com nanotecnologia, pôde se beneficiar de um edital para fortalecimento. E eu acho legal, Marcelo, eu acho que essa é uma pergunta que cabe no programa, assim, quem está nos assistindo agora, o pequeno empresário, quem gostaria de se valer dessa tecnologia. A Federal, como é que é o processo? A Federal, essas pessoas procuram a Universidade Federal para poder, olha, eu quero adequar o meu produto a essa nanotecnologia. Como é que funciona esse processo? Veja bem, a Universidade Federal, e nós todos, né, o CT-Nano é composto por 20 professores, né, temos uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando, a gente está sempre divulgando as possibilidades de tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, a gente recebe, sim, através do nosso contato, através dos nossos pesquisadores, muitas buscas de empresas para melhoria de seus processos, de seus produtos, ou para desenvolver produtos inovadores, né, realmente novos. Agora, o CT-Nano, enquanto unidade Embrapi hoje, também realiza uma prospecção ativa muito marcada. A gente vai atrás das empresas, oferecendo a oportunidade Embrapi, porque a oportunidade Embrapi é de cofinanciamento. Então, a Embrapi Nacional, essa grande agência, né, que está crescendo enormemente, ela traz recursos para o empresário micro, pequeno, médio, grande empresário poder desenvolver projetos compartilhando riscos. Então, realmente é um fator de crescimento em competitividade, fazer inovação com o aporte de recursos da Embrapi em contrapartida da empresa. Minas Gerais é referência na adoção dessa nanotecnologia em relação ao Brasil? Como é que Minas Gerais está? Sim, eu creio que Minas Gerais é um centro promotor das tecnologias na área nano muito intensivo, em vários setores, né? Tanto nos setores que a gente atua no CT-Nano, como também em biotecnologia, na área médica, na área de saúde. Somos promotores da ciência e da tecnologia. E agora a gente tem que reunir todos os atores, né? O SEBRAE, o governo, a FIENG, todo mundo trabalhando junto para que as empresas se beneficiem ainda mais fortemente do know-how que existe. E isso é muito importante, né, Marcelo? A gente está mais no finalzinho do programa, quer dizer, o programa passa muito rápido, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Estrategicamente, para o negócio, é importante, decisivo e pode ser
uma baita de uma ferramenta. Você já falou, um diferencial competitivo enorme para competir no Brasil, para competir no mundo. O advento de grandes tecnologias ou novas tecnologias, ele já passa a ser um diferencial competitivo, como eu disse, né? E aquelas empresas, aqueles setores, aqueles segmentos que não estão entendendo isso e aderindo a isso, estão ficando para trás, né? É até importante citar que, provavelmente, existem barreiras para desenvolvimento tecnológico, pensando em nanotecnologia, que pare por equipamentos, por conhecimento específico, conhecimento científico, mas essas barreiras já estão sendo muito superadas, né? E agora a iniciativa privada, as empresas também, entendendo o valor dessas tecnologias, penso que a gente vai conseguir acelerar bastante esse desenvolvimento aqui no Brasil. Legal. Doutora Glaula, falta um minutinho. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aí o telefone, caso você de casa esteja acompanhando o programa, quer outras informações sobre esse trabalho desenvolvido ali pelo CT Nano, está aí o telefone para você. É o e-mail. contato@ctnano.org. Tá? Tem um telefone também? Não tem, Flavinho? Não tem um telefone? Tem um telefone? Não tem, doutora Glaula? Não, né? É só por meio de e-mail mesmo. Não está aí para você a informação. E eu queria que a senhora deixasse um recado, assim, aproveitar essa oportunidade, falta aí uns 30 segundinhos, para a gente convidar o empresariado, as pessoas que estão nos assistindo. Minas Gerais é esse celeiro de potencialidades para que as pessoas possam se valer dessa nanotecnologia. Sim, eu gostaria de convidar a todos os empresários que entenderem, que conhecer o potencial da nanotecnologia para o seu setor faça sentido, para nos procurarem. A gente está a serviço, né? Estamos organizados para colaborar com discussões, com análise de questões específicas, dores, né, de cada empresa, de maneira a propor caminhos para que a nanotecnologia possa beneficiar esses nossos empresários. E por esses caminhos a gente vai seguindo, agradecendo a doutora Glaura, obrigado pela presença, Goulart Silva, doutora em Química e coordenadora da unidade Embrapi CT Nano da Universidade Federal de Minas Gerais. Agradecer também ao Marcelão, aprender um pouco mais, né, Marcelo? Com certeza. Essa nota dá para tirar uma nota melhor, né? Já dá para tirar um 8. Não dá para tirar um 8. Eu estou tentando tirar um 8 aqui em Química. Agradecer a você de casa pelo carinho, pela companhia. Aproveite aí, então, se você quiser consultar os programas, está aí o endereço eletrônico para você no nosso canal do YouTube. E amanhã a gente está de volta, aqui à 13h, trazendo um novo tema. E eu tenho certeza que vale a pena pesquisar esse tema, nanotecnologia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Fique aí com as imagens desse trabalho maravilhoso, valorizando aqui os profissionais de pesquisa. Gente que trabalha muito, que se dedica muito em favor de uma sociedade melhor. Até amanhã.